Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar e hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. Estamos aqui com o Sérgio Marchetti e a Rose Marchetti, coordenadores do livro Inspire-se, e vão falar sobre o livro Inspire-se, como foi esse processo de coordenação, como que foi o processo de escrita, pela primeira vez essa experiência, né, que vocês passaram em coordenar um livro, né? O Sérgio já tem livro publicado, já tem toda uma história na área da educação, da literatura também, mas o casal trabalhar junto, coordenar um livro foi a primeira experiência. Conta pra gente um pouquinho, como que foi essa experiência para vocês? Olá pessoal, boa tarde, eu sou Rose Marchetti, obrigada pelo convite, Renato. É um prazer estar aqui no Café para Despertar. Foi um desafio, porque quando você nos convidou, nós tínhamos acabado de escrever como coautores o livro A Revolução da Mente, e nós pensamos coordenar um livro, isso é desafiador, né? Porque é um trabalho totalmente diferente daquilo que a gente já fazia. Mas foi a construção do nome, as pessoas que nós pensamos, foi desafiador, mas eu posso dizer uma palavra assim, eu adorei fazer isso. Foi um trabalho gratificante, cada texto que a gente recebia era uma emoção. Então, eu assim, acho que é um negócio para a vida que a gente leva. E você está com o livro aí, né? Mostra o livro aí para nossa audiência, lindo, né? gente. Livro lindo, Inspire-se, né? Lindo, Inspire-se. E conta pra gente, Rose, porque quando você trouxe a ideia da capa, né? Você disse, poxa, eu sonhei com a capa assim, e aí tiveram algumas propostas que foram encaminhadas para você, mas não é assim, não é desse jeito que eu sonhei e tal. E como que foi? Como é que foi esse sonho? Como que foi chegar a essa capa, que é uma capa linda, maravilhosa, que compõe aí a abertura do livro? O livro, eu falo que essa composição ela foi toda vinda num sonho mesmo. E eu acordei, nós estávamos na fazenda e levamos a ideia e falamos, Renato nos convidou, vamos embora para a fazenda e lá a gente conversa. E estávamos lá 3 dias, eu acordei às 3h33 da manhã com a flor de lótus falando no meu ouvido, inspire-se, inspire-se. Eu acordei o Sérgio, falei, Sérgio, o livro vai se chamar Inspire-se, Histórias que Transformam pelo Exemplo, de sentido, propósito e fé. É uma flor de lótus que tem uma simbologia linda, né, que é aquela flor que apesar de estar no meio do lodo, ela não se mistura, ela sempre sai linda, pura, e aí a gente conversou às 3 da manhã, eu te mandei a mensagem, mas o livro, a capa, era exatamente assim, era essa cor desse céu lavanda, que eu falo que mistura do pôr do sol, esse céu lavanda com a flor de lótus e com esse nome. E a gente conversou, Sérgio, de madrugada, de que você está falando, do livro, já tem o nome e tal. E ali de madrugada a gente conversou um pouco e já listou umas pessoas que a gente achou que poderiam ser prováveis coautores. Dos 30 que nós listamos, praticamente, nós tivemos 4 pessoas que não puderam atender o pedido no dia, mas foi assim, é um livro de um sonho, de uma inspiração divina, que eu acho, porque é 3h33 da manhã, há quem diga que é a hora da misericórdia, que é a hora que o anjo fala com você, e eu acredito muito nisso. É um livro muito especial, de verdade, é uma inspiração. E para você, Sérgio, você já tem a sua experiência, né, os seus livros solos que você já publicou, você também tem uma história acadêmica, uma história na área da sala de aula, né? E coordenar o livro, como é que foi essa experiência para você? Boa tarde. Para mim também foi uma experiência maravilhosa. Foi uma viagem. Aliás, eu começo escrevendo isso, né? Nós estamos entrando numa viagem, que nós estamos juntos nessa viagem, e com a inspiração da Rose, obviamente, me acordando de madrugada, para poder me falar da flor de lótus, eu fiquei pensando nessa flor e imaginei o seguinte, ela realmente representaria a nossa ideia do que seria o livro.
dessa parte de propósito, de vencer desafios, superar, inclusive, a própria morte, né, que foi superada com a vida. E a Flor de Lótus era muito isso, né? Ela está num lugar onde ela supera, onde ela consegue, apesar do entorno não ser algo muito positivo para ela, mas ela está ali forte e viva. Então, para mim, foi uma experiência muito interessante, ter que ler e reler. E eu vou te falar mais, com toda a minha experiência de vida, de trabalho, de escrita, eu posso dizer que eu aprendi mais um pouquinho a escrever, lendo, corrigindo, sugerindo, muda aqui, muda um pouco ali. Eu tenho certeza que essa experiência foi muito positiva, tanto para mim quanto para a Rose, foi um aprendizado. E viajar também na história de cada um, no conto de cada um, no fundo, você estava até esperando que alguma coisa não tivesse dado muito certo, e a maioria, felizmente, foi de superação, de força, que nos inspira a pensar em mais, né, mais livros desse. E eu acho que nós merecemos aí um segundo livro, um Inspire-se 2, porque realmente tem muita coisa e, fundamentalmente, eu posso dizer, o que nós levamos para o leitor? Nós levamos uma mensagem de força, que ele pode acreditar. E uma outra curiosidade que nós tivemos a oportunidade de conversando com coautores em reuniões, na reunião no café, né, prévia, é uma coisa que ficou comum. Todos eles disseram, olha, eu não me entreguei, eu pensei positivo. Então você pode ver, você teve a experiência junto conosco, né, que você também é um coautor nesse livro, mas você viu que a experiência deles era o quê? Pensamento positivo, força, não me entregar. Então, isso daí valeu muito para nós, eu tenho certeza que vai valer para os leitores. Tenham coragem, e aí sim, vai dar muito certo para eles, e é uma mensagem muito positiva. E é interessante, porque o processo de coordenação, né, de um livro, ele passa pelo desenvolvimento de algumas habilidades, inclusive, né? A habilidade de liderar pessoas, né? De saber comunicar, de saber entender o tempo de cada um, porque nem todo mundo vai escrever com aquela agilidade, aquela rapidez que a gente espera, e aí a editora, os coordenadores acabam tendo esse cuidado, esse carinho, esse olhar com aquela pessoa que às vezes tem mais dificuldade, né? Então, a gente pode dizer que coordenar também é quase que uma universidade, né? A gente aprende muita coisa. Como é que foi para vocês? Pois é. Para mim, além de todo esse aprendizado que o Sérgio falou, esse ponto é muito importante, porque o Sérgio, ele me ajudou e nós colaboramos muito um com o outro nas leituras, a gente dividiu muito isso. Mas a parte que conversava com as pessoas ficou para mim, que eu sou mais comunicativa mesmo nesse sentido, né, Sérgio? E isso as pessoas me chamavam o tempo inteiro, não consigo sair do lugar, já escrevi tantas linhas, e eu, muito calmamente, gente, nós temos um prazo, mas ok, o que você precisa que eu possa te ajudar? Manda pra gente o seu rascunho, e a gente recebia, falava, tá ótimo, melhora isso. Algumas pessoas escreveram muito menos do que eram 15 mil caracteres, nós tivemos pessoas que escreveram 30 mil caracteres, e aí a gente pedia diminui, e a pessoa não conseguia chegar. Então tem um trabalho, porque escrever para algumas pessoas, inclusive para mim, foi uma catarse, assim. Quando você vai colocando no papel, vem lembranças, vem choro. É um livro muito especial, que mexeu com a vida das pessoas. Então, essa pessoa que escreveu 30 mil, ela falou, não consigo tirar nenhuma... Eu posso comprar 2? Eu falei, não, você não pode comprar 2. 2 capítulos. É um capítulo, você precisa diminuir a sua história. Mas eu via que tinha um sofrimento naquilo, porque ela queria contar tudo. E aí ela foi diminuindo e tal. Em contrapartida, outra escrevia 6 mil caracteres. Você, não, tá muito pequeno, mas é o que eu tenho para contar. E a pessoa com aquela dificuldade, não de escrita, porque não tem, mas às vezes de se abrir mesmo e tal. E depois ficou, eu queria ter escrito mais, eu podia ter falado muito mais. Então são experiências que você vive,
Eu posso dizer que nós tivemos muita sorte com os coautores, ninguém nos deu trabalho para nada, né? Pessoas todas muito bem capacitadas, profissionais, todo mundo com muita vontade. E o mais lindo assim, disso tudo que eu achei foi quando a gente escreveu os nomes, eu chamei pessoas que eu nunca tinha visto, mas que eu acompanhava na rede social. E uma delas é a Ana Assis, que é da Casa Tifes. A Ana, eu acompanho a Ana há muitos anos, porque ela é uma profissional de cabelo, maquiagem e tal, e eu tenho uma admiração por ela. E ela todos os dias fala um pouquinho dela, ela tem umas inspirações lindas de fala sobre a mulher, sobre o envelhecer, e quando eu a convidei foi pelo Instagram, e falei e tal, e ela falou, é sério? Será que eu dou conta? Falei, dá conta. E ela veio. Então, a aceitação das pessoas pelo projeto, nossa, isso não tem preço mesmo, foi muito legal. E é interessante, Sérgio, quando você comentou desse processo de, eu já sabia escrever, já tenho livros publicados, mas parece que essa escrita trouxe uma evolução. Uhum. Eu também tenho isso para mim. Eu gosto muito de escrever, quem sabe, eu participei como coautor do livro de vocês, e já publiquei mais de 20 livros em coautoria, estou agora lançando meu 4º livro solo, e eu vejo que quando eu pego os meus primeiros capítulos, as primeiras histórias que eu escrevi, elas eram muito cruas, e hoje parece que a escrita foi evoluindo. Você vai evoluindo o modo de escrever, como coloca as palavras, as conexões ali, da forma, né, você vai aprimorando, né? Então, assim, é um pouco disso a gente passar esse processo evolutivo. Por isso que a gente fala que você não pode parar de escrever, né? Porque você parar de escrever, você para de evoluir, né? Para. E aprender é muito bom, porque realmente é um crescimento. Na medida que as coisas acontecem, que eu escrevo, e leio um, leio outro, e depois eu vejo talvez uma palavra que fale tão mais profundamente do que aquilo que eu escrevi, eu vou substituir uma palavra, o texto já melhorou. Então, semanticamente também, muda-se o efeito, né? Tem até uma história interessante do Machado de Assis, que era um gênio, aprendeu tudo sozinho, sem estudar, ele sabia francês e tal. Ele pegou um livro daquele escritor francês, dos Miseráveis, que é o... Agora mesmo, falou o nome, estava com ele aqui agora. E aí ele pegou um livro dele, não estou lembrando o título, alguma coisa do mar, o homem, o mar, o trabalhador, o mar, coisa assim. Ele pegou e ele fez uma tradução daquele livro, do grande escritor, é o mais famoso da França, do grande escritor para o português. E aí ele escreveu então esse livro aqui, traduzido, e uns críticos de outros países que falavam várias línguas, leram o livro em francês e leram em português. E eles acharam que o livro do Machado de Assis era melhor do que o do autor famoso lá. Por quê? Pela profundidade, pela forma como ele coloca uma palavra e faz você viajar, você se aprofundar, se emocionar. Então, a escrita, para mim, é fantástica. Eu adoro leitura. É diversificado. Eu vou de uma coisa mais clássica, até de uma filosofia mesmo, de um Platão, mas eu vou também como é que é, do Spark? É do Nicholas Spark, que vira filme, tudo dele vira filme, e de outros vários. Diário de uma Paixão. Mas é interessante, né, que você vai lendo como que a pessoa se inspira para escrever histórias interessantes, porque eu gosto da escrita dele. E de outras mais profundas. Então, o aprendizado é uma dádiva de Deus. E, enquanto eu puder ter essa dádiva, eu vou recebê-la com os braços abertos e agradecidos. E é interessante, Sérgio e Rose, você comentou, Sérgio, sobre bons livros que viram filmes, né? Tá aí o livro Inspire-se, Netflix, tá nos assistindo aí, Netflix livro Inspire-se, uma boa coletânea aí de histórias, pode virar um bom filme, boa série aí, com certeza tem muita coisa aí que pode ser aproveitada aí na teledramaturgia, né? Isso. Agora, gente, uma questão que é muito interessante quando você lê o livro Inspire-se, é que parece que foi um autor só que escreveu. Você pega um capítulo e aí não tem aquela quebra, né, aquele rompimento que às vezes você vê com pessoas
que escrevem para o sul, o outro escreve para o norte. No Inspire-se não, parece que foi um autor só. A gente lê um capítulo, aí lê o outro, vai na mesma sintonia, na mesma conexão. É meio que algo construído mesmo pelo universo mesmo, né? É muito gostoso você ler um livro construído por pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas que a leitura ela traz essa suavidade, traz essa atração, né, de você querer estar envolvido ali naquela história, naquele livro e querer conhecer todas as histórias e ler sem parar até o final. Eu acho que o interessante do Inspire-se, porque quando veio o nome, quando a gente batemos o martelo, vai ser o Inspire-se por tudo que ele veio, nós falamos assim, sempre a história tem que ter sentido, propósito e fé. E aí a gente fala assim, mas você tem um consultor lá dentro, lá no livro, que ele trouxe uma história, que ele fala de planejamento. Poxa, ele fala de propósito de vida. Porque às vezes algumas pessoas pensaram assim, mas tem que ter alguma patologia, você tem que falar de alguma doença? Não, você tem que falar de sentido, propósito e fé. Pode ser de vida, fé de vida. Quando você pega o caso da Dedé, que foi escrito pela nossa tia, Dulce Niffenegger, com muito orgulho dela participar com a gente desse livro, ela fala de uma tia-avó que foi a inspiração de vida dela para ser quem ela é, para ser uma professora da Universidade Federal, que incentivava a leitura. Então, qual que era o propósito daquela pessoa que ela trouxe? E aí a gente tem outras pessoas que trouxeram histórias que tiveram patologias graves, que tiveram câncer e que venceram, e que viveram de uma forma, venceram de uma forma até com bom humor, que é o caso da Maria Amélia. Então são muitas histórias realmente que se cruzam, que se complementam, porque a gente sempre focou. A nossa abordagem para conversar com o coautor sempre era sentido, propósito e fé. Qual que é o exemplo que você traz pelo sentido, propósito e fé? E acho que a gente conseguiu isso, sabe? Então, né, era sempre uma premissa da gente. A gente precisava também para que, justamente pelo que você acabou de falar, você ter uma sintonia também dentro da escrita. Para que a gente pudesse ter isso, nós nos amarramos isso. Olha, de alguma forma, nós queremos que a pessoa explique e pelo menos deixe transparecer que ele seguiu um propósito, que ele acreditou, que ele teve fé, que ele planejou. Então aí vem o planejamento que querendo ou não, é um propósito que ele teve, um consultor tem. Eu, por exemplo, ainda brinquei que eu falei, eu não vou entrar no drama. Eu poderia ter entrado no drama, até porque eu gosto do estilo. Mas eu falei, não, eu vou falar um pouco, vou manter aquela linha de falar assim, a minha superação foi na oratória. Por ter sido um menino tímido, e eu sofri muito apresentando trabalhos, e a coisa que me despertou foi justamente assim, ou eu resolvo isso, ou então eu tenho que desaparecer. Eu não posso continuar trabalhando, sendo professor, sendo instrutor de treinamento e tímido. Não poderia. Então, na própria faculdade, eu comecei a trabalhar isso e foi a minha superação que eu quis constar aí. Eu sei que muita gente sofre de timidez ao ter que falar em público. Então, eu coloquei, assim, há um passo a passo que eu deixei transparecer ali. Então, a minha superação foi essa. Não é um drama como de muitas pessoas que venceram, mas eu vou dizer, quem sofre sabe. Tem gente que vai dizer, não é um drama não, é uma tragédia. Mas Sérgio, eu tive isso também, era uma criança muito tímida, e tive que também na adolescência fazer uma escolha. Falei, se eu quero alcançar os meus sonhos, eu preciso me desenvolver. E aí num curso de oratória que eu procurei, que eu busquei, me desenvolvi e hoje estou aí, até com um canal de podcast para poder falar com as pessoas, né? Mas é uma dificuldade realmente que as pessoas têm e quem às vezes é tímido acha que ele vai ser para sempre assim. E a pessoa precisa se inspirar, né, em histórias como a nossa, para que ela possa saber, não, você tem uma dificuldade, mas se você focar e desenvolver a sua habilidade, você vai conseguir vencer essa dificuldade também. Somos a prova viva, né? Justamente. Agora é interessante, Rose, que além de coordenadora, você é coautora. Você tem um capítulo no livro, né? Conta um pouco pra gente
desse capítulo, dessa história que você colocou. Vamos aguçar um pouquinho o pensamento aí dos nossos, da nossa audiência, né? Para que eles possam ter mais curiosidade ainda de conhecer esse livro e de ler a sua história. Quando você nos convidou, e eu até te perguntei, seria um livro técnico ou outro? Você não, a escolha é de vocês. E aí veio essa inspiração toda que nós contamos, e eu falei para o Sérgio, e agora? Eu tenho uma história de superação que eu propus o livro, mas eu não tenho, né? Ele falou, não, todo mundo tem uma história. E eu falei, bom, porque eu estava pensando no drama, porque a gente sempre pensa que superar é alguma coisa ligada a isso, e não é, né? Todo dia a gente se supera. E aí eu falei, eu vou escrever sobre legado e amor. E eu fiz uma homenagem à minha mãe. Eu falei muito mais da minha mãe do que ela representou para mim, porque eu ouço da minha família assim, você se parece tanto com a sua mãe, você é o seu jeito, a própria aparência, você tem esse jeito. Minha mãe era muito acolhedora, uma pessoa que recebia todo mundo, que juntava, para ela tinha o maior prazer nisso. E eu realmente sou assim, eu gosto de juntar pessoas, eu gosto desse contato, das conexões, e eu falei disso sobre legado e amor. E para mim, o livro foi uma catarse, porque a minha mãe morreu há 5 anos e meio, e eu posso dizer que eu deixei a minha mãe partir há 6 meses, quando eu comecei a escrever o meu capítulo, porque eu descobri que muito mais importante do que os 8 meses que ela passou com a gente, doente, uma luta, e foi em glória porque ela morreu, foi o que ela me deixou de legado e amor. Foi o que ela deixou para a gente, para mim e para os meus irmãos. Foi o que ela construiu. E isso veio para mim nesse capítulo. Então, quando a gente fala assim, é muito importante, o Inspire-se, ele é muito especial, porque nós, né, coordenadores e eu como coautora, eu tive a oportunidade de vivenciar na minha escrita. Às vezes eu escrevia alguma palavra, o Sérgio falava assim, troca, porque essa história não é só sua. Aí eu trocava. Eu consegui dar leveza ao capítulo, mostrar a superação que eu tive por tudo que eu passei, por toda a dor, sem falar da dor, eu acho que foi muito isso. Falar do meu trabalho, por que eu trabalho hoje como analista de perfil comportamental. Mas o que eu acho que é mais bonito, que é o mais importante, foi esse legado que ela deixou para mim, de amor ao próximo, desse olhar, de poder entender as pessoas como elas são, de ter uma escutativa, sabe, assim, e isso eu recebi da minha mãe, e está registrado aqui, e é com muito orgulho, hein, gente, sobre legado e amor. E é legal, quando a gente fala de legado, né, porque livro é justamente isso, né, livro quando a pessoa, ela vai publicar ali a sua história, ela vai deixar esse legado, um dia aquela pessoa, ela vai partir, mas o livro vai ficar, a história dela vai ficar. Foi interessante porque recente eu estava conversando com uma pessoa já idosa e ela falando que ela sempre teve o sonho de escrever um livro e que agora ela tinha já decidido por escrever o livro, né? Porque ela queria deixar esse legado. E aí eu perguntei para ela, mas por que agora então? Por que, né, essa pressa para poder escrever? Aí ela já idosa, né, falou, olha, eu não sei a hora que eu vou partir, eu sei que está próximo a hora de eu partir, mas não sei se vai ser agora. Então, eu preciso de acelerar essa publicação, porque quando a hora chegar, se já tiver publicado, ok. Porque eu quero conversar, eu quero que essa história contada por mim converse com meus bisnetos, com os meus tataranetos, com as pessoas da minha geração que eu não vou conhecer, mas que eles vão poder conhecer um pouco de mim, eles vão poder conhecer um pouco da minha história contada por mim, através do livro. E eu achei tão impactante, tão forte, né, esse pensamento dessa senhora, que eu falei, nossa, mas e não é verdade? A gente tem aí gerações que vão aí nos substituir, né, que nós não vamos conhecer, que às vezes vão ouvir falar da gente, mas vão ouvir falar da gente pelos outros, né? E quando a gente deixa a nossa versão, a gente deixa a nossa história publicada, eles têm a oportunidade de conhecer a gente pelas
nossas palavras, né? Eu É, acho que essa questão de legado é muito legal. E é muito. Aqui tem a minha lente do mundo. Quando eu coloco aqui, eu coloco a minha lente. Não estou usando a sua, do outro, o que o outro acha. É a minha lente. É o que eu quero deixar para o mundo. É o que eu tenho como importante, como valor. Está escrito aqui, está registrado. Alguém pode falar, não está cumprindo, não, está registrado aqui. Então, é uma experiência, gente. É muito linda a experiência de escrever. Por isso que a gente tem conversado com outras pessoas e sugerido para elas, escreva o livro da sua vida, escreva a sua história. Todo mundo tem muita história bonita, alegre e triste para contar. Então escreva a sua história, conte, deixe para aqueles que virão saber quem foi você, porque depois que começa a escrever, quando você começa a inspirar, eu falo que a gente sente até o cheiro daquela casa que eu estou escrevendo ali agora, que eu vivi lá há 50 anos. Então isso é fantástico. A literatura, para mim, é o que eu falei no início, é uma viagem fantástica. E mais interessante também é que cada um, com a lente que a Rose acabou de falar, eu tenho a minha lente, eu escrevi, parece que aí eu escrevi, eu falei, nós agora estamos juntos para sempre, porque estamos aqui, de uma certa forma, imortalizados e juntos. Então, teve uma pessoa, não sei se foi o Ricardo, alguém falou assim, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, mas realmente agora nós temos uma história juntos, estamos aí, né, contando a nossa história, mas estamos juntos em algum lugar. Então isso também é muito interessante, cada um vai colocando uma ideia e as lentes vão se ampliando. E isso é que é fantástico, ampliar conhecimento, ampliar a forma de ver, de sentir a vida e principalmente de ver que com força a gente pode ser muito feliz e agradecer todos os dias por tudo que a gente tem, recebe e por uma dádiva dessa. Como eu disse, para mim é uma grande dádiva. Eu continuo aí inspirado em escrever mais. É isso aí, Sérgio. E é interessante porque história boa é história nova. E o mundo é movido por histórias. A gente vê as novelas até hoje, quase 100 anos aí de novelas na TV e ocupando o horário nobre da televisão. A gente vê a Netflix falar em 10 anos atrás, 15 anos atrás, ninguém sabia o que era Netflix. É a potência hoje, contando histórias através dos filmes, das séries. A gente vê aí também Big Brother, programa de maior audiência no Brasil. É o quê? As pessoas são curiosas pelas histórias dos outros, não é? Então, história, o mundo é movido por história. E os livros contam histórias. O livro Inspire-se conta histórias ali de cada coautor que dedicou ali um tempo para escrever ali uma parte da sua vida. E só uma parte, né, Sérgio? Eu acho que cada um ali ainda tem muita coisa ainda para contar, tem muita história para contar. Exatamente. Agora, Sérgio, o seu capítulo, conta um pouquinho sobre o seu capítulo, o que você traz de história, qual a história que você publicou no seu capítulo? Como eu me referi, o meu capítulo, inicialmente eu falei que era uma viagem que a gente ia fazer junto, agradecendo aí a todos por estarem juntos nessa viagem, e eu começo a falar das dificuldades, né? Falo dessa questão que muita gente pensa que, por estar aqui hoje falando alguma coisa, que eu sempre fui assim. Então, foi a base que eu usei mais, e principalmente do meio para frente, foi sobre inspirar pessoas para que eles vençam o medo não só da timidez, mas outros medos também que a gente pode superar, muitas barreiras na vida. Então, a minha ideia inicial foi essa, de juntar pessoas, trazer ideias, trazer histórias e criar dentro dessa história uma sintonia, de estarmos juntos numa viagem. E no final, eu falo que, até na contracapa, que eu falo o seguinte, pode se chamar o gênero aqui, tem tragédia aqui. Mas vamos colocar como drama, porque é um pouco mais suave. Então tem os dramas, mas os dramas tiveram um happy end, quer dizer, o final foi feliz. Que bom. Então isso é que foi o que eu quis colocar no meu capítulo, que todos buscariam e buscaram um final feliz. E um dia muito especial foi o dia do lançamento, né? Foi.
que o lançamento aconteceu lá no restaurante Seu Bias, e eu cheguei um pouco atrasado ao lançamento. Na hora que eu cheguei já estava lotado. Movimento enorme. Estava enorme, difícil de andar no local, pessoas subindo e descendo, né, nas escadas lá onde estava acontecendo o lançamento. Realmente foi um dia marcante, né? Tenho certeza na vida de cada um. Eu, como coautor do livro, foi marcante para mim também, não só como editor, mas como coautor também, de poder receber as pessoas, de poder autografar os livros para as pessoas, pessoas já lendo o livro ali e já dando feedback para a gente da leitura ali, né? Foi algo muito impactante, muito emocionante ali. Eu falo que dentro da editora a gente constrói livros, mas já doido para o livro sair, já contando os dias para o lançamento, porque esse momento do lançamento é algo que mexe muito com a gente. Como é que foi para vocês ter esse lançamento, participar desse lançamento e ver todo aquele sucesso que foi o evento de lançamento? Emoção renovada. Naquele momento, eu me lembrei até do último livro que eu tinha lançado na leitura, que foi uma venda muito boa. Eu tive o apoio naquele momento do Marcos Telles, que é o dono da maioria das leituras, né? Ele me apoiou muito, eu sou muito grato a ele por isso. Então, aquele movimento. E eu me lembrei imediatamente, quando eu vi o pessoal chegando. E muita gente, né? Eu não estava acostumado a ver tanta gente, mesmo tendo participado do primeiro Ouro Preto, mas ali dentro estava todo mundo na sua mesinha, cada um recebendo o outro. Então foi um momento assim, gostoso, interessante, alegre, virou festa. Falei, é um tumulto positivo. Aquele tumulto, a alegria, e todo mundo que nos conhecia também, assim, pegava o livro de um parente, mas vinha me abraçar, e pegava a assinatura, era autógrafo trançando para todos os lados. Então foi uma emoção muito forte, muito boa mesmo, e é um ambiente assim, de riqueza naquele momento. Riqueza porque você vê todo mundo feliz, realizado, gente emocionado, por estar escrevendo o primeiro capítulo da sua vida. Então, uma experiência fantástica que a gente quer repetir, e eu tenho certeza, cada vez ela se renova e cada vez ela tem uma nuance diferente nesse capítulo. Então, isso é muito bom, não é, Rose? Nossa, foi desde a escolha do lugar, ser o aniversário de Belo Horizonte e o lançamento foi só uma coincidência, não foi uma escolha, porque acho que a gente até repensaria a data de tão cheio que estava. Depois ficou lindo a Praça da Liberdade com os drones e tal, mas é difícil de parar carro e tal, mas quando a gente viu a alegria dos coautores, porque o que me deixou mais feliz foi ver o coautor. Eles estavam felizes, recebendo seus parentes, empolgados. Muitos nunca tinham escrito nada, né, nunca tinham participado de um livro. Então, assim, o orgulho com que chegava o filho, chegava o pai, chegava a mãe, o irmão, o marido, a mulher, o orgulho da pessoa. O livro, as pessoas achando lindo, todo mundo elogiando muito. Que livro lindo, que vontade de ler. E é isso mesmo, já li um pedaço do seu capítulo. Para a gente que tem a responsabilidade de coordenar, é um filho, né? É um filho bonito. Graças a Deus, é um filho bonito. Um projeto que deu certo. Um projeto que deu certo. Mas, para mim, era assim, até a gente passar por aquilo tudo, eu tinha uma ansiedade, porque era uma responsabilidade muito grande de dar tudo certo. Mas o que me deixou mais feliz foi olhar para cada coautor e depois os retornos, né? A gente via no grupo, obrigada, 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 que lindo, que projeto, obrigada por convidar. Isso me fez ter certeza, acho que o Sérgio também é um sentimento comum, de que a gente fez tudo certo, porque todo mundo ficou muito feliz. Não foi aquele livro que um coautor veio reclamar, não gostei disso ou daquilo, é zero reclamação. Acho que para você também, para a editora também. Então foi assim, foi lindo. E depois a gente fez em Barbacena, 2 dias depois, nós fizemos em Barbacena, dia 14, uma casa super antiga, né? Uma fundação lá, um lugar lindo também. Foi super legal. A gente teve o azar de ter uma chuva muito forte, mas isso não atrapalhou. Fizemos um café, as pessoas foram. Depois a gente fez dia 27 de dezembro em Mariana, também no restaurante, uma casa histórica de Mariana. Foi legal demais, muita gente foi prestigiar a Paula, que é a coautora de lá.
E dia 14 de fevereiro, a gente tem um lançamento em Barretos, São Paulo, com uma coautora de lá. Então, acho que você vê como que a coisa vai reverberando, né? As pessoas querem lançar onde elas moram, querem levar o livro para lá. Acho isso, assim, é bem empolgante, isso. Agora, uma questão que é muito positiva e que eu acho que é uma das retribuições que os coordenadores eles recebem ao lançar um livro, por vocês, ao convidarem pessoas que estão inaugurando a sua vida na área da escrita, né? Você está dando a oportunidade para essa pessoa ter essa experiência. Isso. Porque escrever um capítulo, participar de um livro, de uma obra literária também era uma experiência, né? Muitas pessoas, elas têm crenças limitantes que acabam não permitindo elas a publicar as suas histórias, seus livros. As pessoas às vezes se acham incapazes, veem algo como a escrita ou a publicação de livro como algo muito distante, algo que às vezes não está ali com a maneira fácil, enxergam de maneira complexa, e você entrega ali um projeto pronto para a pessoa que ela só tem que escrever 15 mil caracteres, ou dependendo do projeto, pouco mais, pouco menos, enfim. Você dá a ela essa oportunidade, essa experiência. Como que é para você receber isso, né, dessas pessoas que depois, poxa, eu não imaginava que eu consegui, e tem essa gratidão aí com a coordenação? Eu posso falar o seguinte: em alguns casos, na hora que nós começamos a receber os textos e ler, como a Rose falou, os caracteres, tem um momento que ficou assim, o seu está faltando. Aí um fala assim, me ajuda, eu vou te dar umas dicas, mas você que vai ter que fazer. Mas eu vou te dar, por que você não fala sobre, nesse final, você faz uma conclusão, se valeu a pena ou não ter passado por isso, qual foi o seu aprendizado? Aí as pessoas faziam a outra parte que estava faltando e completava. Então, o fato também da gente ter ajudado gerou uma certa gratidão, e eles voltavam e falavam, puxa vida, até hoje eu escuto de pelo menos 2 que me falam assim, nossa, você me ajudou naquela dica que você me deu, eu concluí o livro. E também naquele que nós cortamos. Eu falei ontem com uma pessoa que pediu para diminuir um texto que eu mandei, Luiz Borges, e aí ele falou, é difícil para você? Eu falei, já acostumei. Eu escrevo e saio cortando coisa minha mesmo, porque eu cortei tanta coisa no Inspire-se, e falava, estou cortando aqui, leia agora e vê se ficou legal. Porque nós estamos cortando coisas, porque muitas vezes você fala assim, mas foi por amor, foi por sentimento de emoção, foi por... Não, deixa só por amor, porque eu preciso diminuir o seu texto. Então, coisas que não fariam falta, semanticamente, redundantes. Então, o aprendizado foi muito bom, o retorno, a gratidão, isso tudo valeu. E a gente brinca com eles, né? Cada vez fala, agora você é um escritor, hein? Você já verdade, é um escritor. Mas sim, né? Escrever um capítulo é um escritor. É escritora. E eu acho que a gratidão também vem muito porque as pessoas confiaram a nós as suas histórias. Tem histórias aqui que são muito particulares, de pessoas públicas, como da Ângela Dariva, uma história muito particular de uma pessoa que tem um marido muito público. Então, quando ela resolve colocar isso num livro, ela está colocando a história de vida dela, de uma história que, graças a Deus, deu tudo certo, é uma família linda, feliz. Tem a foto aqui do familhão, como o menininho mesmo chama, mas é uma particularidade. Então, ela contar de uma pessoa pública alguma coisa tão séria é muito gratificante. Não, e até assim. falar do momento que eles tiveram, assim, esse momento em que não estou de acordo, Isso. Essa notícia não é boa, quer dizer, contar isso, né, quando eu estava esperando a criança, e ela se abriu de uma forma muito, mas muito assim, porque é muito bem resolvida isso entre o casal. Ela é de uma inspiração também, uma tranquilidade, eu falei de uma autenticidade, isso, mas olha só a inspiração e a coragem para colocar. No livro, e eu falei isso para ela, Ângela, eu te agradeço muito, porque quando você conta a sua história,
Você conta a sua experiência com o câncer, é a sua experiência com o câncer. Quando você conta a sua experiência com uma gestação, é a sua, do seu marido e do seu filho. Tem mais 2 pessoas envolvidas. E ela pôde colocar isso com a anuência do marido, é claro, e contar isso aqui no livro. Então, ela nos confiou uma coisa muito particular. Ela confiou ao Inspire-se. Então, a gente tem essa gratidão pela pessoa ter confiado sua história para a gente. E a gente acaba ouvindo muitos comentários, né, sobre o livro Inspire-se, quando a gente leva em feiras literárias, está ali o livro junto com outros livros, a capa acaba chamando muita atenção, as pessoas acabam perguntando sobre o que o livro fala, né, querendo mais informações, e muita gente às vezes folheando, né, o livro, e está na hora de pensar aí no Inspire-se 2, né? Eu acho que vai ser um livro que ele pode virar aquela coletânea. Coletâneas, porque tem muita gente com história de propósito, de sentido e de fé. Tem muita gente que tem história para contar. E a gente fala, né, que o livro, o próprio nome, né, fala que ele é uma inspiração, né? Então tem pessoas que às vezes ela não enxerga a solução de um problema. Aí, às vezes, ela lê uma história de uma pessoa que passou pela mesma situação, e aí ela enxerga aquela luz no fim do túnel. Opa, peraí, pelo meu ponto de vista não tinha, mas se eu fizer a mesma coisa que a outra aqui, quem sabe? Não é? Então, o livro também tem esse propósito. Né? Os livros de autoajuda, eles têm muito a ver com isso. Né? Eu acompanho muito o Joel J, e ele é um leitor voraz, né? Em 2024 ele fala que ele leu 56 livros, né? Falo que eu ainda não estou nessa pegada, né? Porque 56 livros em 12 meses, né? Eu não tenho esse tempo disponível, porque se eu tivesse, com certeza, né? Também. Eu também amo a leitura. Mas cada livro que a gente lê e que a pessoa traz ali, como ela fez, como ela superou, como ela lidou com determinada situação, abrindo para a gente janelas, né, emocionais, janelas mentais, né, para que a gente possa também trilhar por outros caminhos que não só aquele do mundo que a gente conhece, né, do mundo que a gente vive, né. Então acho que a importância do livro também passa por aí, né, dele ter ser essa ferramenta poderosa para poder instruir as pessoas e levar elas a viver outras experiências, né, Sérgio? Exatamente. E assim, Inspire-se, depois nós já estamos pensando em alguma coisa, mas a gente pode pensar até em algumas particularidades, né? Inspire-se histórias dentro de um determinado tema. Então vem o 2, depois um segundo, terceiro tema. Isso também pode, mas são coisas que nós ainda estamos deixando devagar, a nossa mente vai recebendo a informação. Quem sabe não vem um sonho aí de mais um sonho. Eu tenho essas inspirações de sonho, hein, gente? E uma coisa que você falou que eu acho que é importante, nós temos 2 pessoas em especial aqui, que eu vou falar de 2 casos que trataram disso, que trataram de vencer o câncer. E elas tiveram muitos pontos comuns. E foi esse olhar. Quando eu chego para fazer quimioterapia, eu acho que é a Nádia que fala que ela tem o Super Vida Nádia, ela tem o Instituto A Vida é Bela, que eu já seguia muito antes do Inspire-se, porque eu tenho camisa, eu tenho caneca da Vida é Bela, muito antes de projeto de Inspire-se eu já seguia a Nádia, pela história de vida dela. E ela e a Maria Amélia, elas tinham uma coisa muito interessante, elas iam fazer quimioterapia, ela chama de quê, a Nádia? Ela não chama de químio, ela põe um outro nome na quimioterapia que eu me esqueci agora, mas é como se fosse uma salvoterapia. Ela chegava nos lugares e a pessoa estava recebendo a quimioterapia toda lá detonada, triste, arrasada, que também a pessoa tem que viver isso, mas não pode viver o tratamento inteiro assim, porque senão você está mandando para suas células, para o seu corpo, só coisas negativas. E elas todos os dias chegavam para receber quimioterapia e falavam: estou recebendo a minha cura. É cura-terapia que ela chama. Estou recebendo a minha cura. Estou recebendo a minha cura. Era um ponto comum das duas. E elas estão aí. A Amélia, ela conta uma história que ela ia toda arrumada.
Toda arrumada, bonita, arrumada, e com bom humor. Chegava rindo, aí eles já diversas vezes perguntavam: você é acompanhante de qual? De Aqui, qual não, não sou paciente? acompanhante, não. Eu que estou fazendo o tratamento. Você vê assim, o astral, ela não se entregou, Não. elas têm ótimos exemplos aí, Muitos exemplos lindos. ótimas inspirações. A Né? Amelinha, a Maria Amélia, por exemplo, a Amelinha, porque é amiga próxima da gente, a gente chama com muito carinho. A Maria Amélia, ela tem uma história da primeira quimioterapia dela e o cabelo dela ia começar a cair. E aí, o que que ela saiu de lá da quimioterapia e falou com a irmã dela, o que que nós vamos fazer agora? A irmã perguntou, ela, vamos para o shopping, quero ir para o shopping ver vitrine, saindo da quimioterapia. E aí ela passou na leitura, pegou um livro e o primeiro capítulo que ela abre, a primeira página que ela abre do livro, estava escrito assim, todo espanador, né, que é todo pavão um dia vira espanador. Como ela era toda enfeitada, ela é linda, enfeitada, ela falou, vou virar espanador rapidinho. Isso virou uma comédia para ela. Para outras pessoas seriam o drama. E aí ela chegou a uma conclusão, ainda bem que eu estou perdendo o cabelo, não são os dentes, porque eu posso continuar a sorrir. E é disso que o livro trata. Você ouve uma coisa dessa, você fala, que pessoa admirável, que coragem, que maravilha. Coragem. Você tem que admirar e inspirar essas pessoas mesmo. E é interessante porque eu sempre falo com as pessoas que a vida é guiada pela mentalidade. Ela tem uma mentalidade positiva. Tem uma mentalidade de alto astral para cima e que acaba contagiando as outras pessoas. Mas nem todo mundo tem essa mentalidade, nem todo mundo tem essa força, né? Nem todo mundo tem a que se apegar. Então, o livro ele acaba sendo essa ferramenta de levar essa mentalidade, né? De mostrar para as pessoas que existe esse lado e que é ao alcance de todo mundo, né? Basta você se comportar, você às vezes gerar a habilidade, né, Sérgio? Nós éramos tímidos, né? Era difícil falar com as pessoas, né? De falar em público, apresentar trabalho, dar palestra, dar aula, misericórdia, era um sofrimento, né? Que sofrimento. Era um sofrimento. E aí você adquire a habilidade e você se torna uma outra pessoa, né? Transforma em prazer. Justamente. Vira prazer. Então, o livro ele se torna essa ferramenta poderosa. Ele tem essa função, essa funcionalidade também, né? Isso. Ele te faz viajar por universos que às vezes você nem imagina. Você pode conhecer o mundo lendo um livro. E você pode conhecer um universo interior e acessar até curas. Não, a cura mental, a cura psicológica, esse apoio, às vezes você não consegue enxergar em quem te apoia, e o apoio está ali pertinho de você, sabe? Então, eu acredito mesmo que é uma ferramenta, E eu acho que a nossa intenção, eu tenho certeza que a nossa intenção do livro nem era falar assim, é mais um livro de autoajuda, não. É exemplo que transforma, é gente que viveu, é gente de verdade, é história de verdade. Não é porque eu estudei e penso que se você agir por aquele caminho vai dar certo. Não, ali é vida, são vivências de pessoas que viveram, sentiram na pele a dor, passaram pelo caminho, mas mostram que mesmo assim tem flor. Basta a forma que você quer enxergar o caminho que você está passando. E é interessante, gente, assim, a gente é até suspeito, né, para poder falar, dono de uma editora, coautor, né, e a gente falar de livros, e principalmente o livro físico, né, Sérgio? O livro físico, o você mover, você ter essa conexão sensorial com o livro físico, eu falo assim, não, o livro digital, às vezes para aquele momento rápido, aquela consulta, né, você precisa de, às vezes, uma citação, uma pesquisa, tudo bem. Mas o livro físico, você folhear, aquele barulho, né, do folhear as folhas, o cheiro do livro, você poder anotar, se rabiscar, sublinhar, né? É uma experiência que você tem com o livro que o livro digital não traz, né? Por mais recursos que o digital tem, o livro físico ainda é um livro que atrai muito público. Na Bienal de São Paulo, ano passado, né, eu tive a oportunidade de participar, mais de 600 mil pessoas nos 15 dias participando da Bienal do Livro em São Paulo,
ir atrás do quê? Atrás dos livros físicos, né? Então, o Uhum. livro físico ainda é algo que atrai muita atenção, ainda tem muito mercado, né? Como que é a experiência de vocês com o livro físico? Eu vou te contar, desde criança, eu gostava de cheirar o livro. Então, todo livro novo, início de ano, na escola, vai começar, eu ganhava um livro novo e já começava a cheirar o livro. Adorava. E não ficava só no cheiro, não. Eu achava a capa bonita. Esse papel, essa capa, eu passava no rosto quando eu era menino. Olha que coisa gostosa. Então, eu tenho uma afinidade com o livro. E adorava ouvir histórias. E quando eu estava naquela época, era grupo escolar, em Barbacena, sempre os últimos 15, 20 minutos de aula, era uma história de um livro chamado As Mais Belas Histórias. É um livro de capa azul, que é cheio de histórias. E toda história começava, era uma vez. E isso eu nunca vou esquecer. Então, aquilo para mim era um momento bom. Um momento de ouvir história. Olha, agora é o momento de história. Tinha duas vantagens. A primeira é que eu ouvi história e eu adorava. A segunda é que a aula ia acabar. Eu ia poder ir embora. Então, essa experiência de entrar em livraria e ficar olhando o livro. Eu fui fazer um trabalho no Acre, em Rio Branco, e eu ficava o dia inteiro, só trabalhava à noite, durante uma semana inteira, fui mais de uma vez. Eu descobri uma livraria. Eu falei, onde tem uma livraria? Em tal lugar. Eu ia para essa livraria e tinha um café. Então eu olhava livro, mas eu tirava o livro, não precisava de comprar na hora, podia ficar lendo, tomando café. Eu lia um livro inteiro, às vezes, lá, porque eu ficava na hora do almoço até mais tarde. Então, como que eu gosto do livro? E eu via os livros modificados, a primeira edição, uma capa, a segunda, outra. Falei, que legal, essa capa ficou melhor do que a outra. Então, o livro físico é fantástico. E tem uma coisa, a gente pode pensar no livro e no disco. O tal do LP está muito associado ao livro. A capa, a música escrita, não substitui por uma pecinha dessa. É claro que a gente evolui, mas isso aqui, a capa de um LP e muitas coisas que eu vivi, cresci vendo, eu jamais vou esquecer e vou achar que tem substituto. Jamais. É uma pena que a nova geração, né, as novas gerações não estão tendo essa experiência, né? Exatamente. A experiência ela é toda digital, toda dentro dos aparelhos eletrônicos, né? Mas os livros a gente ainda está apresentando aí. A minha filha, por exemplo, é escritora, né? Ela já está no segundo livro dela agora, que vai ser lançado agora em março. Mas ela está lá, sempre com o livro físico. Ela quer um livro, a gente compra o livro físico, justamente para passar para ela ter essa experiência sensorial do livro, que realmente é algo que nos dá muito prazer, né? Agora, além dessa coletânea Inspire-se, acho que vem mais outros livros por aí, né? O que vocês estão pensando aí? Bem, nós estamos pensando, já é um projeto, que nós vamos falar um pouquinho sobre o envelhecer, né? A nossa ideia é trazer pessoas que estejam aí nesse processo do envelhecimento. Somos todos nós, né, que estamos no processo do envelhecimento, e a gente trazer essas pessoas para contar um pouquinho da sua experiência vivendo esse processo dos 50 mais, 60 mais, ainda é um estudo, mas vai vir coisa boa por aí. É interessante. A gente pode se inspirar até, embora não seja uma coisa de felicidade, mas o poeta das primaveras, Cassimiro de Abreu, e tem um versinho dele que ele fala: primavera e mocidade, irmãs gêmeas elas são. Vem o inverno, vem a idade, uma volta. A outra não. É. Verdade. E o envelhecer, né, é o destino de todos nós, né? Todos nós vai chegar. Se você morre antes, se morre né? antes, que ninguém quer também, né? Eu acho que é um projeto, nós seremos, em 2030, parece que mais de 60% da população mundial vai estar mais de 60 anos de idade. Então, eu acho que a fila de prioridade vai ser para os jovens. A gente vai mudar isso. Prioridade vai ser só 60 menos, porque nós seremos todos acima de 60. Você eu não sei, mas eu serei acima de 60 já, né? E aí é um processo que a gente está envelhecendo muito bem,
com projetos, coordenando o livro, e vivendo, e viajando, e dirigindo, e várias pessoas em atividade física. Acho que nós temos um mundo de pessoas idosas que são jovens. E a gente quer aproveitar essa mentalidade jovem de alguém que tem 60 anos, 70, 80, 90. A geração, né, que vai estar mais envelhecida, né, depois de 2030, é uma geração que trabalhou muito, né, que passou por muitas dificuldades e que não teve muita informação, muito conhecimento, como as gerações hoje têm. A informação com muita facilidade, o acesso é muito o acesso, né, até mesmo para poder já priorizar a sua qualidade de vida. Porque se você quer ter um envelhecimento mais saudável, você tem que começar hoje, né? Hoje. Alimentação, atividade física, sono, enfim, né? Então são várias ações. E muita gente que está envelhecendo, que vai chegar lá atrás, não tiveram essas oportunidades. Então, essa informação está chegando agora. Tem gente que está se despertando para isso agora. E acaba que livros podem ser ferramentas para poder orientar, para poder instruir, para poder passar, né, experiências, para a pessoa poder ela ter, sim, uma mudança de comportamento, mudança de hábito e alcançar uma melhor qualidade de vida, porque afinal de contas, todo mundo vai chegar ao envelhecimento e nós temos que chegar no envelhecimento bem, temos que chegar no envelhecimento com qualidade de vida, com saúde. Principalmente a saúde, gente, física e mental. Porque nós temos muitas pessoas hoje que moram sozinhas e vivem muito bem. Nós temos várias pessoas que vivem com a família e são idosos solitários. Então a gente quer trazer essa importância de mostrar que envelhecer bem é envelhecer com saúde física, mental, espiritual. E qual que é a busca para isso? É dinheiro? É acesso? É viagens? Às vezes não. Às vezes aquela pessoa vive lá na casa dela da forma simples, mas ela tem uma sabedoria para tratar do espírito, da mente, do corpo, né? Então ela vai trabalhar essas inteligências aí. Eu acho que a ideia passa por isso, né, Sérgio? Acho que... E lembrar que a gente precisa de ter amor. Porque aos poucos a gente está perdendo esse amor pelo próximo, a compaixão. Acredito que num momento mais para frente, isso vai ser fortalecido, porque nós precisamos de alguém. Você vê que o quanto que profissões novas vão surgindo para atender aos idosos. E a cuidadora, os cuidadores, imagina um cuidador sem amor, um cuidador que não tem uma compaixão. Então nós vamos precisar disso e talvez a gente possa dar um recado de que hoje é aquele, mas amanhã será você. O padre Fábio de Mello, ele fala uma coisa seguinte, que a preocupação dele, que nós devemos pensar, é quem vai colocar o padre no sol quando ele estiver velho. Aí ele ainda fala o seguinte, bom, se ele achar alguém que coloca o padre no sol, já está muito bom. Agora tem que prioritariamente lembrar que tem que tirar o padre do sol, que senão não adianta nada. É isso que nós precisamos, quem que vai me colocar no sol? Quem vai ter essa paciência de cuidar com amor? Então, essa parte eu acho que nós podemos trabalhar nisso, e estou pensando nela porque eu já andei pensando a respeito do que a gente pode escrever. Eu acho que esse que é o caminho, sabe? É pregar o amor mesmo ao próximo, porque o próximo precisa. E se seremos uma população grande, né? Isso. De pessoas acima dos 60 com limitações, anos, com limitações, a gente tem que desenvolver esse olhar mesmo, de ajuda, de ajuda mesmo ao próximo, de cumplicidade, porque nós precisaremos muito um dos outros. Então, quem é mais novo um pouco se fortalece, e é isso, é essa corrente do bem, para a gente envelhecer, chegar numa idade, todo mundo aí, até a hora que Deus achar que a gente tem que ficar por aqui. Terminando o contrato. A hora que ele falar que está por aqui, a hora que for chamada é essa mesmo. E é interessante, eu li uma matéria o ano passado, no jornal O Tempo, ela vinha discorrendo como que o excesso de individualismo estava prejudicando coisas essenciais na vida das pessoas.
teve aquela tragédia no Rio Grande do Sul ano passado, e aquela tragédia, claro, mobilizou o Brasil inteiro, né, com doações, com ações, até mesmo fora do país, né, pessoas ajudaram muito, aquelas pessoas que mais necessitaram ali, mas ao mesmo tempo a gente via pessoas se aproveitando ali daquela situação, daquela tragédia no Rio Grande do Sul, para poder se apropriar de bens, para poder, enfim, furtar, ter algum né? tipo de benefício, né? É. Os próprios veículos, né? Uhum. Veículos que estavam ali naquela enchente, que haviam tido perdas, né? Se encontrava também ali aqueles veículos com aspecto de furto, aquilo que poderia ser reaproveitado, né? Isso. Muitas pessoas acabavam se apropriando para si. Então, essa matéria ela falava justamente sobre isso, que o excesso de individualismo acabou atrapalhando e acaba atrapalhando, e que a perspectiva para frente não era de melhora em relação a esse mundo individualista, era de piora, né, de cada um continuar vivendo, olhando só para si, olhando para o seu próprio umbigo, o que é muito ruim para a humanidade, né, Sérgio e Rose, e que na realidade é muito dessa cultura que vem aí junto com o advento das redes sociais, né? Porque à medida em que você passa a viver só nesse mundo digital, né, sem se socializar, sem você ter contato com pessoas, né, você acaba vivendo um mundo só seu e deixando aí de viver um mundo compartilhado, né? E quando a gente acaba criando comunidades, como a comunidade do Inspire-se, né, que acabou que é uma comunidade, né? E como vocês mesmo disseram, né, agora estamos juntos para sempre, né? Então, a comunidade que está juntos para sempre. Então, a criação dessas comunidades acaba fortalecendo essa mentalidade ainda cooperativista, essa comunidade de amor, né? De ajuda mútua, né? Isso. Porque acaba que você se presta a ajudar uma pessoa para escrever um capítulo, mas daqui a pouco conhece mais daquela pessoa e ela te ajuda em uma outra coisa, e aí que as parcerias vão fluindo e as coisas vão acontecendo. E como que, às vezes, uma ferramenta dessa que a gente vê com um propósito apenas de leitura, como que ela pode proporcionar para as pessoas mais essa sociabilização, né? Eu batizei de autista tecnológico. E depois eu ouvi alguém falando, mas eu batizei há muito tempo de autista tecnológico, já cheguei a escrever sobre isso. Você se torna um pouco autista porque fica ali preso somente àquilo, não conversa com ninguém e vai perdendo capacidades do próprio cérebro, de cálculo, de interpretação, de percepção. Isso é muito sério para a humanidade. Então, até tem agora uma lei, né, da proibição de telefone celular nas escolas, até nível médio, se não me falha aqui a memória. Então, ela é interessante, eu acho que veio em bom momento e tem que vir. Juiz de Fora parece que também é uma iniciativa, acho que é um vereador ou um deputado, de distribuição de livros físicos em vários locais e trocas para que as pessoas possam ler, voltar a ter esse contato. Então, nós temos na direção ou contra a direção também da tecnologia, de inteligência artificial, são coisas fantásticas, mas nós temos também que preservar a nós e a natureza, porque tem coisas acontecendo aí por falta de preservação, de cuidado com a natureza, e que a gente pode chegar no famoso apocalipse, que muita gente nunca levou a sério, mas que agora os cientistas estão começando a acreditar, já de algum tempo, que é possível. Por quê? Porque nós não temos o quê? A solidariedade, o cuidado e principalmente o zelo pela nossa própria comunidade, pela nossa própria sociedade, né? É verdade, gente. Por aí. Gente, nosso papo tá bom demais, mas está chegando ao final. Chegando ao final. E eu quero perguntar para você, Rose, para você, Sérgio, para vocês poderem concluir, né, a fala de vocês, se vocês têm uma mensagem para deixar para a nossa audiência que está nos assistindo, tem um recado para dar aí para os nossos coautores do livro Inspire-se, para as pessoas que também
às vezes vão assistir esse episódio, vão ter vocês como referência, né, de coordenadores, como que é o acesso a vocês, se as pessoas quiserem, às vezes até participar do Inspire-se 2, ou desse livro direcionado às pessoas com mais idade, né, como que elas podem participar, deixa um recadinho aí para nossa audiência. Eu vou, só para não esquecer, eu vou falar, o grande escritor francês é o Victor Hugo. É, o Victor Hugo, isso. Então, só para não esquecer, já lembrei várias vezes aqui, mas não quis interromper. Então, lembrar que nós não somos um Victor Hugo, não, mas que nós temos um sonho de escrever, continuar escrevendo. Eu vou falar uma palavra que as pessoas têm usado muito, mas é a própria gratidão. A gratidão pela confiança que os coautores tiveram, a gratidão, né, a parte espiritual, porque nós somos e temos sido muito bem recebidos. Então, somos muito gratos por fazermos parte dessa história juntos e queremos acreditar que muitos deles vão repetir conosco em outro momento, talvez num ou outro desses momentos que nós estamos pretendendo trabalhar. A gratidão também, principalmente, para você, a Editora Lisboa, ao Renato, pela grande oportunidade de nos permitir crescer, porque nós estamos crescendo, nos permitir escrever, fazer essa viagem tão longa, tão bonita, que é viajar pelo livro, pelas páginas, podendo criar, pensar em coisas novas. Estamos aqui já com a cabeça pensando no famoso envelhecimento ou em inspirar mais coisas. Então, a nossa gratidão a você, a todos que possibilitaram que a gente tivesse essa escrita, que a gente tivesse essa obra, e agradecer a minha parceira, sempre comigo, a Rose, pela inspiração dela. Eu espero que ela tenha muitas outras inspirações, não precisa me acordar às 3h30 da manhã. Então, mas a todos, então, que nos ouvem, nós estamos à disposição. A Rose vai passar mais endereços aqui, em nosso nome, mas a todos que nos ouvem, que leram e que pretendem ler e não deixem de ler. Então, digo a todos, muito obrigado por essa grande oportunidade. Estamos à disposição para crescer com quem quiser crescer conosco, aprender conosco, nós vamos aprender juntos. Muito obrigado, Renato. Eu que agradeço, Sérgio. Também, Renato, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Foi um prazer, uma alegria. Foi feito com muito amor, com muito carinho. E acho que todos os coautores sentiram isso da gente. Então, eu queria convidar todo mundo a ler o Inspire-se. A gente está cheio de projetos aí, como nós já falamos. Gostaria que, se alguém tiver interesse em participar conosco, a gente convida a viver essa experiência, a mergulhar na história, a se dar a oportunidade de contar um pouquinho daquilo, né? Para que a gente veio? Porque, segundo Jesus, sentido, propósito e fé, se ele te plantou aqui, você tem que florescer. Ele nos plantou para que a gente floresça. Então, eu queria deixar isso, que você floresça onde Jesus te plantar e que tomara que você possa florescer um dia com a gente no livro. Né, quero convidar mesmo. Depois você vai colocar o nosso Instagram aí, né? Mas é Rose. Já tá no, isso. na legenda ali. Rose Marquete 13. Rose e Marquete Sérgio, 13. professor, @Sérgio Marquete. Muito obrigada. E eu queria só falar de uma frase que está no meu capítulo, que eu também achei muito interessante. Quando você convidou, e eu falei, nossa, será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo? E veio essa frase, que é um pensamento de Jean Cocteau. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, a gente não sabia que era impossível, a gente foi lá e fez e construiu. E está aqui. É sobre legado e amor. E está aqui. É um livro maravilhoso, parabéns, né, vocês. Obrigada. Quero agradecer também pela confiança, porque vocês mal me conheciam, né? Nós tínhamos acabado de fazer o lançamento da Revolução da Mente, né? Tínhamos tido aquele contato presencial pela primeira vez, e vocês logo de cara aceitaram o desafio, e a gente construiu aí esse livro lindo, maravilhoso. E a vida é feita disso, né? Dessas oportunidades, desses momentos, né? E essa parceria, né, da Editora Lisboa com vocês proporcionou ao mundo ter essa obra aí à disposição. E fica aí o convite para você que ainda não leu o Inspire-se, leia, que eu tenho certeza que você vai tirar muita coisa boa para levar aí para a sua vida. Café para Despertar fica por aqui.
Obrigado, Sérgio. Obrigado, Rose. Obrigada, Até uma Renato. próxima. Até E a você, próxima. nossa audiência, fique ligadinho que em breve mais um episódio para você. Tchau.